Irmãos, boa noite. Graça e paz a todos. Amém? Glória a Deus por estarmos aqui hoje, né? Mais uma vez aí nesse domingo, para a gente estar aí falando do amor de Deus. Irmãos, a cada dia o Senhor Jesus, ele tem impactado minha vida, sabe, irmãos? E o que é interessante em meio a tudo isso? Amém, queridos? Um homem que ama Cristo, a tua motivação não é mais as coisas, e sim, querido, o relacionamento que você tem por ele, que é muito maior do que qualquer presente que venha da terra. Amém, irmãos? Então, essa minha alegria, é maravilhoso, cara. Eu não sei o que falar, né? Não tem palavras. O vocabulário do homem em si é muito pequeno. É pequeno porque, irmãos, igual hoje, né? Depois eu vou estar falando da palavra, eu quero falar de algumas experiências simples, né? Hoje mesmo, eu estava aqui, tô aqui no Projeto Sacar aqui na Bahia, e ali, você orando, conversando com Deus, irmãos, e eu tenho vivido umas experiências assim, chapada, que me deixa doido. Como? Da forma que Deus se comunica com a gente, sabe, irmãos? E é isso, é essa loucura, cara. E eu quero te dizer, fica com ele, sabe? Vai ter relacionamento com ele, é maravilhoso, irmão, sabe? É contagiante, é algo que é loucura. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, e eu quero estar falando com vocês um pouco agora, rapidão aí, sobre o projeto Zacá, né? Porque muitas pessoas têm assistido, muitas pessoas a gente tem conversado, e às vezes as pessoas dizem, quem é? Você é o pastor Bahia, então eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Bahia, o meu nome é Adásio Fontinelli de Almeida Filho. Amém? E esse projeto Deus colocou no meu coração, ele já existe, amém? Já está funcionando aqui em Tanquinho de Lençóis, né, irmãos? É, é, é a nossa instituição, é a nossa ONG, para você entender. Mas nós temos também o Ministério Isacar. Então, quem são meus pastores que me ajudam? Aqui. Aqui eu tenho minha pastora Zélia e meu pastor Jorge. Eles tomam conta, né, do Ministério Tribo de Zacá. Minha auxilia e aí também toma conta comigo num projeto Zacá. Amém? E quem participa e toma conta, presta atenção, quem participa e toma conta da criançada é meu filho, Antônio Carlos Barbosa Neto, e a esposa dele, Gisele, é que toma conta da criançada. Amém? E Deus tem nos dado estratégia, por exemplo, agora no momento não podemos, né, que por causa dessa loucura aí do coronavírus, mas nós recebemos doações de pessoas que nos ajudam financeiramente, né, para manter o projeto e nos ajuda aqui no ministério. E também temos estratégia que Deus colocou no coração de algumas pessoas. Por exemplo, lá em Limeira nós temos a Karina, o Nivaldo, né? Temos o Maurício, a Pri, eles são responsáveis, né? Em tudo, me ajuda em tudo. Lá eles também têm barraca de pastel, vende pastéis, né? Aqui também nós temos, por enquanto agora estão parados, para você entender. E de pessoas que nos procuram e ofertam. Lá em São Paulo também nós temos eu tenho uma filha na fé também, que é a Ana. Amém, queridos? Temos a Ana, que está lá, em nome de Jesus, lá em São Paulo. Ela também nos ajuda, está aí com a gente. Enfim, são pessoas que participam, que estão junto comigo, amém? E qual o propósito, né, nosso com o Projeto Zacá? Eu conversando com meu primo aqui na Bahia, eu quero que vocês orem por ele e oro por isso. Em relação a uma casa de recuperação. Meu primo é Nildo Carneiro, amém? Você sabe disso, Nildo Carneiro. É casado com a minha prima Zenilda. E ele tem terras aqui.
e ele me doou um pedaço de terra para a casa de recuperação. Amém, irmãos? Tudo isso são braços aonde o Projeto Zacá trabalha. Amém, queridos? Então ele já me doou esse pedaço de terra. Eu tenho que ir lá com ele para dar uma olhada agora. Amém, querido? Como iremos iniciar em breve aí para a gente construir uma casa de recuperação aqui em Tanquinho de Lençóis, Bahia. E aí, querido, vou precisar da ajuda de vocês. Amém? Tá ali. Oi, Raíssa, saudades. Boa noite aí a todos. Amém, irmãos? Beijo, linda. Como você tá grande, tá aí com o pai. Um beijo em todos. Então, irmãos, e aí, esse é um braço do Projeto Zacá. E o Projeto Zacá também, nós estamos, evangelizando crianças. Amém, querido? Para o Senhor Jesus, que é a base principal do Projeto Zacá. São essas crianças aqui do povoado. Já falei para vocês que nós temos o povoado, né? Jaraguá, nós temos a Estiva, o São José, Padre Cícero, amém, irmãos? E nós temos uma fazenda onde também nós fazemos culto, mas, amém? E aí, por que eu estou te falando? Porque você está chegando aí agora, para você ir conhecendo aqui o nosso trabalho, a missão nossa, que Deus tem nos ajudado, amém, querido? E também aí, eu quero estar falando com vocês, que vocês também cubram de oração um missionário, o nome dele também é Maurício, né? Nós temos orado aí, irmãos, pelo Ceará, pelo Piauí, amém? E eu já estou em contato com esse missionário, ele é baiano, amém? É natural de Barreiras, mas está no Piauí. Que vocês orem comigo, orem por ele, que em breve eu estou indo lá conhecê-lo pessoalmente, a gente está assim falando, Deus nos uniu. Por isso, querido, que quando a gente fala, né, de vida no Espírito, Deus unir pessoas, amém? Mas essa união do propósito de Deus com pessoas não é porque você foi meu amigo de infância, porque fazemos faculdade junto, ou porque nos conhecemos numa empresa. Não, não, não. Essa unidade que Deus faz para nós no Espírito é a unidade da fé. Amém, querido? Por isso, querido, que a unidade da fé, ela vem através do amor ágape. E o amor ágape, ele não precisa de sentimentos. E sim, a vida do amor ágape é a fé. Amém, queridos? Por isso que andar no Espírito é andar por fé. E andar unido no Espírito é todos nós participarmos da mesma fé. E aí sim, nós iremos compreender e ter o discernimento que Deus não une pessoas e Deus une propósito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe aí agora, né? Uma boa noite a todos vocês, aos filhos na fé, aos que estão chegando aí agora, amém? A Edna, o Hugo, a Tati, o Júnior, meus filhos na fé, todos, amém? Que Deus abençoe vocês, amém? Amo a vida de todos, glória a Deus. E aí agora eu vou falar da palavra. Irmãos, eu quero te falar agora sobre o mover profético que está sobre o Brasil. Amém, irmãos? O Brasil, irmãos, ele está vivendo algo tão profético. Se a igreja não mergulhar no Espírito, não vai ter o discernimento do mover profético que está sobre o Brasil. Amém? E por que, pastor, você está falando isso que está acontecendo no Brasil? O mover profético. O ministério profético, ele se move para um todo. Ou para uma cidade, ou para um bairro, ou para um estado, ou para um país inteiro, ou uma palavra profética para o mundo. E é isso que nós, como igreja, precisamos ter o discernimento. Amém, irmãos? Querido, são eu tenho 3 dons, irmãos, que eu já descobri que eles fluem muito forte no meu chamado. O apostólico, porque o apostólico é o homem que abre porta, amém, querido? É o homem aonde Deus envia, vai. Pronto, irmãos. É o homem que combate heresia naquilo que Deus colocou no coração dele. É o homem que traz fundamento para a igreja, assim como o profeta. Amém? É o homem que quer trazer a igreja sobre uma palavra que Deus abriu no coração dele. E ele explana essa palavra para o corpo de Cristo.
Amém, querido? E o mestre. E o outro que flui em mim é o profético. Irmãos, Deus tem me tomado por esses tempos em espírito. Eu quero te dizer, querido, que um dos caras que eu sou impactado pela vida dele é o profeta Ezequiel, brother. Entendeu, irmãos? Cara, e assim, eu tinha uma inveja santa do profeta Ezequiel, porque, cara, ele é fora da lógica. Amém, irmãos? Consideraram ele um homem sem coração. Mas, pastor, e por que você identificava com esse cara? Cara, porque esse cara tinha um chamado profético, irmão. Pra mim, cara, tremendo. Um chamado profético louco. Então, o momento agora que está operando no Brasil é o ministério profético, cara. Então, Deus tem algo para o Brasil no geral, na totalidade. Amém, irmãos? Então, cara, tá tão palpável, tá tão denso, sabe? O espírito profético, presta atenção, o espírito profético no Brasil. Amém? Ó, Júnior. Valeu, Julião. E aí, cara, o que é que você precisa entender agora? Aí você diz, mas pastor, como que você sabe que o espírito profético está sobre o Brasil? Esse ministério profético está sobre o Brasil. Presta atenção. Porque agora chegou, já está palpável a prosperidade em todo o Brasil. Nos 4 cantos do Brasil, a prosperidade chegou. Vou tomar um café. Você está aí comigo? Preste atenção. Todo o Brasil vai manifestar, vai viver, vai palpar, vai andar sobre a prosperidade, e eles vão saber que não veio do homem, não veio da economia do homem, não veio de estratégia de homens nenhum. Amém? Presta atenção. Presta atenção. A prosperidade do Brasil já chegou. Vou dar um café pro Márcio aí, Márcio. Então, irmãos, presta atenção agora. E o que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer agora? Edificar tua fé. Para quando esse momento ser manifesto, presta atenção. Para quando esse momento for manifesto, você não ficar fora dele. Não ficar aí catando coquinho. Mas, pastor, o que eu faço para participar desse manifesto? Você tem que ser dele. Amém, irmãos? Você tem que ser dele. Por quê? Para eu ter discernimento do que o meu pai está fazendo, eu preciso estar com ele. Amém, querido? Então, entenda. Eu vou trazer, isso que eu estou falando, eu vou trazer no que Deus tem ministrado ao meu espírito. Abre a Bíblia de vocês, irmãos, lá em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. Diz assim, irmãos, preste atenção. Eliseu antever fartura. Glória a Deus, irmãos. Receba aí no teu espírito. Amém, querido? Presta atenção. Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor. Amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto a medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O escudeiro em cujo braço do rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto, Eliseu advertiu: tu verás com teus olhos próprios, tu o verás com os teus próprios olhos, contudo, dessa fartura, presta atenção, não comerás. Irmãos, eu quero falar algo para você. A fartura que Deus já depositou no Brasil
inicia-se na semana que vem. Preste atenção. Deus já liberou a manifestação calando esse caos. Se você não crer, você não vai participar disso. Você não vai participar do que Deus já manifestou a partir de segunda-feira. É loucura, irmãos, o que eu estou falando com vocês. Por quê, pastor? O ministério profético, o espírito profético, não olha para a circunstância. O espírito profético não olha para a circunstância, irmãos. Amém, querido? Você está aí comigo? O ministério profético não enxerga caos. O ministério profético não olha circunstância. Então você quer ver sua vida manifesta? A partir de agora, a partir de segunda, semana que vem, tira teus olhos do caos. Tira teus olhos do caos. Pare com isso, irmãos. Deus está no controle de tudo. Eu não estou aqui falando de política, discutindo política. Ninguém tira esse presidente do Brasil. Quem colocou foi Deus. Você crê ou não crê, não quero discussão. Não é isso, eu estou pregando a palavra de Deus. E como profeta eu estou falando, ninguém tira esse cara. Ninguém tira. Ninguém tira esse presidente. Por quê, pastor? Porque ele é fora da lógica. Ei, entenda. As estratégias dos homens, preste atenção, jamais esse homem serviria para ser um presidente. Irmãos, preste atenção. Algumas mentiras. A voz do povo é a voz de Deus. Aonde que Deus ouve o povo? Aonde tem isso na Bíblia? Que Deus ouve o povo para agir? A Bíblia diz, a minha Bíblia diz, que o querer e efetuar pertence a Deus. Querido, esse caos que está acontecendo, isso é para a igreja, querido, se unir num único espírito profético, irmãos, e trazer à existência aquilo que significa a presença e a realidade de um Deus vivo e criador. Independente de placa A, B, C, ei. O que é que Deus espera da igreja? Que a igreja anda unida por fé. Porque aonde a igreja andar unida por fé, o ministério profético, sim, irmãos, nunca deixará de ter uma palavra de ordem para a nação. Amém, querido? Provérbio 29, 18 diz que o povo, querido, que não tem uma revelação, se corrompe. Deus está trazendo para o Brasil ordem. Querido, o homem fez tanta injustiça, achando que ele daria conta de tudo. E Deus foi dando corda para o homem. Sabe o que Deus está mostrando para o homem agora? Resolve essa solução. Perdão, resolve essa situação. Irmãos, você é filho do Altíssimo. Aonde que Deus perdeu uma guerra? Aonde que Deus, querido, perdeu uma guerra? Aonde que nosso Pai, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, irmãos, perdeu uma batalha? Me mostra para mim. O Brasil está na autoridade de Cristo. Ah, pastor, então foi Deus que provocou esse caos? Não, o caos quem provocou foi o homem. Então Deus é tanto amor que ele tem, quando o homem não resolve a besteira que ele fez, aí ele aparece resolvendo e dizendo, eu sou seu pai, eu sou contigo. Sabe quando a gente cresce que a gente é rebelde? Eu vou dar um testemunho meu rapidão. Presta atenção. Uma vez eu estava no campo, que a gente chama de baba, jogando bola. E aí, querido, eu sei que eu fui brincar e apareceu um cara maior. E eu não tinha medo desse cara vir pra cima de mim. E eu fui pra cima dele. E eu sei que esse cara ele me deu um tapa. Só que aí, querido, eu sabia que eu não podia resolver a situação. Você acha que eu fui atrás de quem? Eu fui atrás do meu pai. E quando meu pai pegou esse camarada, irmãos, deu um cacete nesse cara, que alegria eu fiquei.
Não faça isso, amém, irmão? Eu tô falando lá atrás, eu já tô com 45, eu odeio confusão, amém? Mas eu tô te contando para falar que a caca que os governadores, que eu digo no geral, esses homens achavam que eles mandavam no Brasil e que o Brasil estava na mão deles. Entende? Aonde o homem põe a mão, querido, nasce a injustiça. Anota isso no seu coração. Aonde o homem põe a mão, nasce a injustiça. Guarda isso no seu coração. Aonde o homem põe a mão, nasce a injustiça. Então presta atenção. A justiça de Deus só prevalece aonde há injustiça. Por isso que Deus deu corda para o homem em relação ao Brasil. Porque o Brasil tem uma palavra profética. O Brasil é o profético de Deus para as nações. Por que o Brasil, pastor, é o profético de Deus para a nação? O Brasil, querido, presta atenção. O Brasil vai alimentar o mundo. Não só da comida natural, mas da palavra de Deus. O Brasil é o celeiro que vai exportar homens que estão guardados por Deus. No momento certo, Deus vai exaltar esses homens para manifestar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus, querido, é andar sobre uma palavra de Deus. Então eu quero te dizer, querido, que nosso Deus é Espírito. E tudo que Deus tem revelado, principalmente para o ministério profético, está no Espírito. Lembra do profeta Ezequiel, no vale de ossos secos? Deus chama ele e leva ele aonde? Em Espírito. Vou falar para você. Por esses dias, eu tenho andado em todo o Brasil no Espírito. E vejo o Espírito de Deus dando vida a muitos homens e mulheres que foram feridos pela injustiça do homem dentro da casa de Deus. E são esses homens que Deus está levantando agora no Brasil, pelo Espírito. Então abre a tua boca e libera o Espírito de Deus sobre o Brasil. Irmão. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, sabe o que eu vejo do Espírito de Deus sobre o Brasil? Sabe uma panela de pipoca? Quando você coloca o óleo, quando você joga lá os milhos e tampa ela e liga o fogo, quando aquece, começa a pipocar. Há muitos anos, muitos homens de Deus e mulheres de Deus estavam guardados numa panela, para você entender. E por muito tempo Deus acendeu o fogo. E agora eles vão pipocar por todo o Brasil, nos 4 cantos do Brasil, irmãos. O Espírito de Deus está sobre todo o Brasil. Eu vou dar um conselho a vocês que conhecem a ferramenta. Cuidado para você não ficar de fora. Por quê, pastor? Por falta de fé. De novo, cuidado para você não ficar de fora do que Deus liberou sobre o Brasil. Por quê, pastor? Por falta de fé. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Eu quero te dizer que existe 3 tipos de fé. Tem uma fé que é dom, é de graça. Efésios 2:8. Essa é a fé para minha e para a tua salvação. E existe uma fé que Deus liberou para todos, independente de quem seja. Que uns que o amam, o adorem. Você está aí comigo, irmãos? Você está aí comigo? Qual é a fé, pastor? Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crer. Essa é a fé para todos viverem sobre a face da terra. Agora, existe uma fé que é para o poder, a vontade de Deus se manifestar sobre a face da terra. E eu orando a Deus e dizendo, Deus, será que... E aqueles que não tiveram essa vida,
Mas Deus disse: mas aqueles, por mais que oraram um pouco, eles viveram alguns flashes do propósito dele, filho. Então, querido, o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado para viver o propósito de Deus sobre a face da terra, a primeira lei que o apóstolo Paulo descobre ao ser desconstruído, quando Deus arranca ele de Jerusalém, querido, leva ele lá para a Arábia. Esse homem fica mais ou menos 11 anos. Esse homem é desconstruído. Depois ele diz: eu volto de novo a Jerusalém por uma revelação. Então esse homem descobriu essa chave de oração em outras línguas. É eu orar em conformidade com o Espírito e orar a vontade de Deus para a minha vida. Então, querido, orar em línguas não significa que o teu entendimento participa do que é profético. Não, não. A profecia não tem nada a ver do que é carnal. A profecia fala da vontade de Deus estabelecida, manifesta sobre um lugar, sobre um país, sobre o planeta. E só temos uma maneira de participarmos e manifestarmos o que Deus quer sobre o Brasil, é sermos conduzidos pelo Brasil. Então, quando eu oro em línguas, eu estou trazendo do meu Pai o que o olho não viu. Amém, irmãos? O que o ouvido não ouviu e nunca chegou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente decidiram, presta atenção, arrancar sua cabeça e mergulhar em Deus. Aí eu aprendo uma coisa em relação também à fé da graça e a fé de Marcos 9:23. Essas duas fés, querido, Deus não fez acepção de pessoas. Deus não fez e nunca fará acepção de ninguém. Você está aí comigo, irmãos? Amém? Agora existe uma fé que Deus faz e Deus ama. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus ama. Preste atenção, querido. De novo, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus ama quem faz atitudes completamente diferentes de homens que pensam no natural. Mas exceção de atitudes Deus faz. Você está aí comigo, irmãos? Você está aí comigo, irmãos? Porque por esses dias, dentro do meu espírito, eu estou vivendo como se fosse um turbilhão, um vendaval, irmãos. Cara, é loucura. É loucura. É loucura. É loucura. Cheio. Irmãos, sai da lógica, sai do teu entendimento, se entrega, rabá, chorou, contoroba, raba, narabá, chore, cantará. Irmãos, Judas, irmãos, 20, e vós, porém, amados irmãos, edificai-vos a vossa fé santíssima, ou excelentíssima fé, não sei, cara. Como, pastor? Orando no Espírito. Orando no Espírito. Ei, o ministério profético é o ministério que anda manifestando o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nunca adentrou, nunca chegou no coração de homem nenhum. Isso é o ministério profético andando sobre a vontade e propósito de Deus. Pastor, o que é isso? São homens que não vão falar o que homens querem ouvir. São homens que vão abrir a boca e liberar o que o Pai quer falar, porque eles ouvirão diretamente. Amós 3:7. Que Deus, querido, jamais vai fazer algo que não revele.
aos seus profetas, aos seus servos, aos seus filhos. E aí, irmãos, essa galera que está aí agora participando comigo do culto ao nosso Deus. Então, querido, quando Eliseu falou que ele anteve a fome, teve um que duvidou. Você viu um falando e disse: se Deus abrisse as janelas do céu, isso não seria capaz de acontecer. Entenda, Deus usa 4 leprosos, de novo, Deus usa 4 leprosos para fazer a vontade dele. Ó que louco! Agora, abre seu espírito, abre a mente de Cristo, seu coração. Deus usou os 4 evangelhos para realizar a vontade dele na terra. Os 4 evangelhos foram a resposta dos profetas da antiga aliança falando de Jesus. De novo, os 4 leprosos significa os 4 evangelhos, trazendo a vontade de Deus, realizando a vontade de Deus que já se cumpriu, trazendo o Filho de Deus para viver na terra. Então essa profecia se cumpriu. Aleluia. Aqueles 4 leprosos significa os 4 evangelhos anunciando as boas novas. Depois você medita lá em 2 Reis, capítulo 7 todinho. Os 4 leprosos significa os 4 evangelhos trazendo as boas novas, que seria o Cristo, o Jesus nosso, homem, vivendo na terra. E agora, pastor? E agora, pastor? Nós somos a justiça de Deus, Cristo, vivendo na terra, trazendo agora o mistério dos 4 evangelhos sobre a face da terra. Então nós que andamos no Espírito, nós trazemos mistérios dos 4 evangelhos sobre a face da terra, que é anunciar o caminho. Quem anda no Espírito não prega mais os 4 evangelhos, porque já é passado, já se cumpriu. Os 4 evangelhos se cumpriu, é Cristo. Nós agora estamos anunciando o caminho. E para eu anunciar o caminho, eu preciso andar no Espírito. Assim como Abraão, Deus disse: larga, sai daí da tua parentela, eu te levarei para uma terra que eu te mostrarei. Então nós, para andar no caminho, querido, o caminho é o Pai por revelação. Por isso que os fariseus mataram Paulo. Porque Paulo desvendou o que Deus queria. Paulo desvendou o caminho. Porque Paulo era condenado, ei querido, em pregar a seita do caminho. Então, querido, para eu andar no caminho, quem pode me conduzir no caminho é o dono do caminho. Assim como ele conduziu Abraão à terra prometida, ele agora vai conduzir aos filhos ao caminho. E qual é esse caminho? Cristo. Então, eu andando no caminho, Deus está trazendo para nós a revelação do propósito, que é a vontade dele sobre a face da terra. Então, andar no caminho, chamando Cristo, é fazer a vontade de Deus sobre a face da terra. É quando Cristo foi rasgado, é quando Cristo foi dividido. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cristo se rasgou em um apóstolo, em um pastor, em um profeta, em um ministro. Não. Ministro? Não, não tem ministro. Deus se rasgou em 5 ministérios. Não estou aqui. Porque eu falei, não quero falar de ministro. Eu quero falar como Cristo foi rasgado. Um pedaço, Cristo foi rasgado de apóstolo, profeta. Está aí comigo, irmãos? Mestre, pastores, evangelista. Então isso aí, Cristo se rasga com um propósito para o corpo dele. Você está aí comigo, irmãos? E por serviço de todo o corpo, ele também se rasga no dom de socorro. E ele também se rasga na administração para o corpo. E tudo ele distribuiu. O quê? Diversidade de línguas. 3, o controle é dele. Mais uma, o controle é meu.
Por quê, pastor? Porque Deus não faz nada sem que os filhos não entrem em concordância com ele. Então, para eu viver a vontade de Deus sobre a face da terra, eu preciso entrar em concordância com Deus. Então, para eu entrar em concordância com Deus, eu preciso entregar o meu espírito ao Espírito Santo, a orar em línguas, para que eu seja edificado com os mistérios de Deus, para que eu trilhe o caminho que Cristo quer sobre a face da terra. Aí eu descubro quem sou eu no corpo de Cristo. Por que Abraão matou Isaac? E por que Deus matou Cristo? Porque encontrou alguém com concordância com ele. Deus não faz nada, querido, desde quando ele não encontre pessoas que concordem com ele. Então, a minha fé em todo estou dizendo, Pai, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Por quê, pastor? Eu orando em línguas significa eu estou orando a vontade de Deus sobre a minha vida. Por quê, pastor? Porque a minha vontade, querido, é não saber orar. Porque quando eu oro segundo a minha vontade, eu faço o que eu aprendi a fazer. Eu faço aquilo que eu acho que é lógico. E quando eu oro a vontade de Deus, não é mais eu fazendo. É manifestando a obra que alguém já fez. Então viver a vontade de alguém é manifestar algo que alguém já fez. Então, querido, preste atenção. Andar no Espírito, manifestar Cristo, é viver a vontade de Deus e assumir o que eu estou vivendo já foi manifesto e alguém venceu e alguém me entregou para que eu manifeste aquilo que ele trouxe de herança para a minha vida. Então hoje a nova aliança a minha herança é manifestar o que meu irmão mais velho já fez na cruz do Calvário. E aí, irmãos? Então isso chama-se ministério profético. Então significa, quando eu me entrego na oração em outras línguas, Romanos 8:27 diz que o Espírito sonda os corações e ele ora, ou ele faz tudo segundo Deus. Aí Jesus deixou em João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará, ele vai te guiar a um caminho. Aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Aí o Espírito Santo, quando vier, você está entendendo? Ele vai te guiar sobre toda a verdade. Então, para eu ser guiado no caminho, as verdades desse caminho precisam ser manifestas em mim. Aí eu dou passos de fé dentro desse caminho. Cantarabassore cantará, racachoriandarabarabasore canta. Irmãos, meus filhos, por favor, se entreguem em outras línguas em nome de Jesus. Rabanabassore cantará. Irmãos, irmãos. E é isso, querido, que a maior briga de Satanás é deixar os homens, é deixar a igreja de Deus presa na árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, eu quero te falar agora o mover, ser guiado por Deus. Irmãos, vai comigo lá em Atos 16, por favor. Vamos comigo lá em Atos 16, aleluia. Vamos lá, Atos capítulo 16, irmãos. Che cantará, bassore cantará, rabanabassore cantará. Oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá comigo, irmãos, abre aí tua Bíblia aí que você tiver, não sei que você tem aí, abre comigo aí, Atos, capítulo de número 16, aleluia, aleluia, Senhor, amém? Vocês acharam aí? Atos 16, amém? Glória a Deus. Atos 16, vou ler a partir do versículo 6, Atos 16, 6, diz assim: e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministérios
Então entende, os ministérios andando junto, um dependendo do outro, foram impedidos, olha que lindo, foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ei, pastor, peraí, entenda, irmãos. Paulo estava pregando em tudo que é lugar, meus irmãos, fazendo a coisa boa, fazendo a coisa certa, levando a palavra. Irmãos, você sabia que até pregar não for, querido, instruída pelo Espírito, você está pregando a árvore da vida? Não. Você está pregando a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ah, pastor, tá aqui, eu te provo. Eles iam para onde? Para a Ásia. Eles iam levar a palavra. Eles iam pregar o Cristo. Ele ia pregar essa loucura de vida no Espírito. Paulo ia levar para pregar. Aí aparece quem? O Espírito Santo, e diz para ele, não pregue. Vem comigo agora no versículo 7, irmãos. Outra loucura. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia. Mas também já mudou. Lá foi o Espírito Santo que proibiu Paulo, presta atenção, de pregar. E agora, na região de Mísia e na Bitínia, vê aí quem aparece, acompanhe comigo, irmão. O Espírito de Jesus não lhes permitiu. Meus irmãos, e aí? Eles iam fazer uma viagem missionária. Ele ia levar a palavra de Deus. Aí apareceu o Espírito Santo e disse, não prega. Aí depois apareceu Jesus e disse, não vá. Vem comigo agora, irmãos. Ah, vem comigo. Versículo 8 diz assim. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Presta atenção. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela um homem da Macedônia em pé. Rogaram-lhe, passa a Macedônia e ajuda-os. Presta atenção. Versículo 9 de Atos 16. Imediatamente, após ter recebido a visão, prepararam-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Ei, querido, me perdoa, se você não for conduzido dentro do caminho, o que você está fazendo é porque a lógica, a árvore do conhecimento do bem e do mal está te instruindo. Vocês estão aí comigo, irmãos? Ah, irmãos, querido, entenda. Querido, depois que Deus me arrancou de São Paulo para cá e me colocou aqui, irmãos, Deus me colocou dentro de um turbilhão dentro dele. Aí eu aprendi o caminho dele, de lá de Naum, 1:3, o caminho de Deus, irmãos, é isso, é desconstruir o eu natural do homem, a verdadeira metanoia. É você cair no propósito, é você se esvaziar de si mesmo. Então, querido, presta atenção, sai da lógica. Ei, querido, quem presta atenção, irmãos, ai meu Deus, ah Deus, ministra o coração desse povo, irmãos. Ah, Senhor, me perdoa. Oh, racassori. Irmãos, tá aí o maior problema, irmãos. Quem não queria na igreja uma equipe de homens igual Paulo e a galera dele, todos os ministérios fluindo, ganhando cidades, irmãos. Você pode estar fazendo um projeto para uma cidade que Deus não te mandou. Ah, você pode ter dinheiro, tem uma galera aí disponível, mas que eles sejam assalariados pela igreja. Irmãos, fazer propósito e viver o propósito é diferente, irmãos. Quando eu faço, presta atenção, irmãos. Quando eu quero fazer o meu propósito segundo o que eu penso, o que é certo e errado, e eu optar pelo certo, me perdoa, eu já não estou mais ouvindo o dono do caminho. Meus filhos, cara, eu estou vivendo um tempo com Deus nele como eu nunca vivi. Deus me colocou o contrário, pegou nos meus pés, entende? Ele pegou minha cabeça, botou nos pés, e pegou meus pés e botou na cabeça. E aí, irmãos, vocês estão aí comigo? Irmãos, entenda, visão é completamente diferente de enxergar. Vista, você vai no oftalmologista, você está aí comigo? E visão,
Você tem que fechar os olhos para enxergar. Ei, meu irmão, presta atenção. Deus pega Paulo, tira Paulo das vistas e põe Paulo para ter visão. O que Paulo estava fazendo, ele estava fazendo pelas vistas, mas o que Deus queria é que Paulo fizesse pela visão. Irmãos, ei, querido, eu quero andar pela visão, não pela vista, irmão. Ah, Deus. Irmão, você não pode andar enxergando, você tem que andar na visão. Ei, querido, e só tem visão quem anda de olho fechado, contempla a visão, irmão. Oh, Senhor. Irmãos, viver a propósito não é viver o que teus olhos têm fome. Não, não, não. Ei, querido, o que teus olhos têm fome, Deus está fora desse propósito. E aí eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Ei, presta atenção. Quem dá o crescimento da igreja não é Cristo. Ei, quem dá o crescimento da igreja não é Cristo. Irmãos, quem dá o crescimento da igreja é a graça. E a graça é o Pai, é o Espírito Santo. Ei, querido, agora quem é o caminho do propósito é o Filho. É isso, é a diferença. E os três é um ao mesmo tempo. Agora você tem que saber discernir quando a graça falou e quando o Espírito do Pai, querido, está te conduzindo como graça, e quando o Espírito do Filho, querido, está liberando para você andar e para você fazer. Apocalipse 19, irmãos, é loucura, cara. É muito sério. Em Atos 2, a Bíblia é bem clara. Vamos aqui em Atos 2 para me mostrar para você quem é que cresce a igreja. Então vem cá. Aleluia. Atos capítulo 2, eu espero vocês. Abre aí. Atos capítulo 2 em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vocês acharam aí Atos capítulo 2? Então lê aí, vamos ler o versículo 47 para mim te falar o poder da graça. Atos 2:47 diz assim, ó, Atos 2:47 diz assim, vem comigo. Louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo, e assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Aleluia. Lembra que Jesus falou para o Pai, Pai, todos que o Senhor enviou a mim, exceto o filho, mas todos eu cuidei. Então Cristo é o caminho. Pastor, qual é o caminho? A palavra profética. Ei. Então, para eu andar no Espírito, eu ando sob o Espírito de Cristo, que é a própria fé. Por isso que está escrito, meu irmão, é loucura, oh Deus. 2 Coríntios 4:13. Está escrito, você está aí comigo? Está lá. 2 Coríntios 4:13. Está escrito, né? E por isso falei, com esse mesmo Espírito de fé, nós também falamos. Em Apocalipse, irmão, você precisa conhecer a palavra. Ó. Vamos rapidão lá em Apocalipse, presta atenção. Apocalipse, capítulo de número 19. Vamos lá rapidão, rapidão. Tem tempo ainda. Oh, rabaxore canta. Irmão, Apocalipse, capítulo 19. Vamos lá comigo. Apocalipse, capítulo 19. Estão aí comigo? Vou ler. Vocês acharam aí? Apocalipse capítulo 19 diz assim. Oh Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 10. Apocalipse 19, 10. Diz assim. Diante de aos seus pés, no gesto de adoração, mas ele imediatamente me ordenou. João, na ilha de Patmos, recebendo de Deus a revelação profética. Apocalipse é revelação. Deus estava entregando a João o que era profético, o ministério profético, estava colocando João nesse ministério. Presta atenção, irmãos, em nome de Jesus. Aí ele diz assim, ó.
Aí quando João se prostra, o anjo diz, não, cara, eu sou conservo seu, eu vim para servir você, não você me servir, não, para com isso. Aí ele diz assim, olha, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos nossos, que tem o testemunho de Jesus. Presta atenção agora, ó, o que é que ele fala, ó, adora a Deus, vírgula. Nossa, por que eu tenho que adorar a Deus? Porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Qual é a verdade? É a revelação que eu recebo na adoração e eu manifesto, irmãos. Aleluia! Porque toda verdade tem que partir do Pai. Por isso que para viver o ministério profético, irmão, eu tenho que viver no que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca chegou no coração do homem. Aí eu trago a vontade do Pai a ser manifesta no caminho que é Cristo. Irmãos, é muito louco. Se você não se entregar no hora após hora, até vocês que estão me ouvindo, vai falar, cara, esse cara tá doido. O que é que esse cara tá pregando? E aí, irmãos? E aí? E aí? Aí, entenda. A graça é o próprio Pai. Você sabe quem está manifestando a obra agora? É o Espírito do Pai, o Espírito Santo. O próprio Pai manifestando a vontade dele em nós, irmãos. Olha que louco. O ministério, irmãos, é muita coisa, mas é lindo. Então, presta atenção. Aí ele diz assim, ó, finalzinho, ó, de Apocalipse 19, 10, ó. Adora a Deus, vírgula, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Então entenda, o cerne, o centro, o conteúdo perfeito, a massa perfeita, a medida perfeita da profecia é Cristo. Irmão, é Jesus, a medida perfeita da profecia. Por isso que o Pai, a graça, procura verdadeiros adoradores. Porque agora, quem tem unção, querido, é quem tem o Espírito da graça movendo você. E por isso que João diz, irmãos, nós vamos ler. Amém? Há tempo ainda. Vamos lá na carta 1 João 2,27. Vem comigo. 1 João 2,27. Rabachore cantará. Senhor da glória. Ó, 1 João, capítulo 2, versículo 27. Carta de João, amém, do apóstolo João. 1 João 2, 27, diz assim, vem comigo, ó, vou ler. Quanto a vós outros, vírgula, a unção que dele recebestes permanece em vós. Que unção é essa? O Espírito Santo. É a mesma unção que conduziu Cristo, é a mesma unção que me conduz. Assim como o Espírito, o Pai, conduziu o Filho, porque o Pai só poderia vir na terra, irmãos, quando tivesse um corpo preparado. Você está aí comigo? Só podia vir na terra quando o Pai tivesse um corpo preparado. E qual foi o corpo que o Pai preparou? Cristo. Então, quando eu aceito Jesus na minha vida, eu me torno a casa do Pai. Amém? Então, Deus... Olha, irmãos. Ai, meu Deus. 2 Coríntios 5. Não vou lá agora não, mas vou falar para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Do versículo 20 em diante, diz que Deus estava em Cristo consigo mesmo, reconciliando consigo o mundo. Esse mundo simboliza as pessoas. É alguém que por fé vence o mundo. Alguém que por fé vence o mundo. Alguém que por fé... Qual é a vitória do mundo? A fé. A fé está em coisas ou está em pessoas? Então o mundo relacionado a Deus é as pessoas. E quando elas recebem por fé, ela vence o mundo, ela se torna inimiga do mundo e amiga de Deus. Então, quando eu sou inimigo do mundo, eu me torno o Abraão de Deus, porque Abraão é amigo de Deus, por isso que Abraão é o pai da fé. Então, querido, quando eu saio do mundo, da árvore da legalidade, do conhecimento do bem e do mal, presta atenção, igreja, meus filhos na fé, para eu sair do mundo, é eu deixar, querido, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está aí comigo, querido? Aí eu me torno inimigo do mundo. Aí eu me torno amigo de meu pai, amigo de Deus. Aí eu me torno um Abraão, o pai da fé. Então, querido, 1 João 2,27, meu filho já até colocou ali. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós,
e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. Você está aí comigo? No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, que dele procede é verdadeira. Presta atenção, meu irmão. E ela permanece aonde? Em vós. Você está aí comigo, irmão? Então, em Isaías 61, esse mesmo Espírito que não poderia habitar dentro, veio sobre. Então, esse mesmo Espírito veio sobre Cristo. Veio sobre Cristo. Aí ele abre, na primeira pregação ele diz, e o Espírito, a unção do meu Pai, me liberou. Para fazer o quê? Vocês lembram disso, Isaías 61? Hã? Vocês querem abrir aí? Alguém quer colocar aqui na frente? O que é que está escrito lá em Isaías 61, 1? Aí você precisa entender porque Deus estava preparando o corpo. Quem? Cristo. Então Cristo, quando veio na terra, ele precisava entrar de uma maneira legal. Então alguém para entrar na terra, para viver de uma maneira legal na terra, ele tinha que vir de alguém da terra. É por isso que Cristo, para entrar na terra, ele teve que nascer na lei natural. Ele veio da mulher, mas não no sangue de Adão. Então Cristo também, a palavra profética gerou em Maria Cristo. E nós, em Cristo, Cristo se tornou o nosso útero. Efésios 2:10. Amém? Nós somos feitura de Deus, criada em Cristo. Então, no momento que Cristo, a palavra profética, estava se desenvolvendo em Maria, estava se tornando a minha casa, assim como Maria se tornou da maneira natural a casa de Cristo, hoje eu me tornei no Espírito a própria casa de Deus. Você está aí agora, querido? Ei, Maria fez o papel para trazer Cristo. Nós se tornamos Cristo para trazer o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, vamos sair, irmão, de muito blá blá blá. Vamos sair disso. Deixa o Espírito discernir. Meu filho colocou ali, ó. Isaías 61 diz assim: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim. Não podia estar dentro de Cristo. Então a graça veio conduzir Cristo ao propósito. Agora eu me tornei Cristo, a graça em mim faz a vontade dela. Por quê? Quando eu me torno graça, a graça entrou em mim e a graça me conduz. É por isso, querido, que lá no céu você tem um Deus homem, que é Cristo. E aqui na terra você tem um homem Deus. Você está aí comigo, irmãos? Cristo tinha que vir da maneira legal. Por isso que ele teve que vir homem, vencer a lei, se entregar na cruz. Você está aí comigo? Para trazer o Pai para a terra. Você lembra que Adão trazia o Pai para a terra? Adão trazia Deus para a terra. Tanto é que a Bíblia diz que Deus andava e Abraão ouvia. Então hoje, de novo, aleluia, eu sou Cristo, trazendo meu Pai para andar na terra. Xere cantarabarabaço. É loucura, meus filhos. Cara, irmãos, quando Deus falou comigo, ó, você vai para lá. Irmãos, simplesmente eu larguei o que eu não tinha, porque a gente não tem nada. Eu larguei o que a árvore do conhecimento, do bem e do mal, queria me dar como legalidade. Eu deixei tudo, irmãos. E eu estou vivendo uma loucura com ele. Irmãos, se você não mergulhar na oração em outras línguas, você não vai ter o discernimento do que Deus está fazendo sobre o Brasil. Você está aí comigo? Está aí comigo, meus irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Xere cantará. É loucura, irmãos. Às vezes a gente tenta, né? E aí eu quero falar algo para você. Fazer o que é certo, querido, Deus nunca te pediu para fazer.
Isso eu tenho base bíblica para pregar para quem quer que seja. Deus nunca pediu ninguém para fazer a coisa boa. Deus chamou alguém para viver o propósito. Paulo, em Atos 16, eu mostrei para vocês, estava fazendo o que toda igreja quer, toda religião quer. Os ministérios fluindo, pregando em tudo que é lugar. Aí o Espírito Santo diz, Paulo, não vá mais pregar. Não vá pregar. Aí Paulo ainda, querido, eu acho que ele não entendeu. Aí Paulo desce para Mísia. Você está aí comigo? Aí Cristo diz, ei, anda sobre a visão. Não anda por vista. Querido, andar por fé é pura visão. Andar por fé, você fecha os olhos e enxerga. Andar por vista, eu querer enxergar o que Deus está fazendo. Sai desse lugar. Por favor, irmãos. Aleluia. Irmãos, entenda. Aí Paulo, querido, entenda. No maior momento agora de correria e caos, para eu manifestar o que é profético, vai dormir. Você entendeu? Vai descansar, irmãos, que aí Deus fala com você. Nessa correria aí, ó, lembra de Marta e Maria? Quem é que ficou na correria e perdeu o que era profético? Quem é que está preocupado em produzir na igreja em vez de ouvir? Irmão, quem anda por produção não ouve, escuta. De novo, quem anda por produção não ouve, escuta. Não, meus filhos, nós não iremos andar por produção. Nós iremos andar ouvindo. Nós iremos andar ouvindo, irmãos. Não escutando e fazermos as coisas da produção. E aí, querido, então presta atenção, irmãos. De repente, querido, você vê a igreja lotada. Não estou falando que Deus vai saquear, sim, o inferno. Mas, querido, eu nunca vi a multidão aceitar o propósito de Deus. A multidão só quer ser salva. No meio de uma multidão, Jesus separou 12. E mesmo assim, dos 12, teve um que traiu. E mesmo assim, tinha um dos 12 que andava com ele, mas não cria, enquanto não viu a mão furada. Ei, querido, quem quer andar vendo, enxergando, é andar igual Tomé. Sabe quem é Tomé, meu irmão? A mente fértil do homem que tem a capacidade de contas. Aqui dá. Se não tiver no meu esquema, eu não faço. Se não tiver o dinheiro em caixa, eu não me arredo. Ei, querido, Deus nunca deu caixa para a igreja, Deus deu fé. Ei, querido, você sabe qual é o modelo dos homens de Deus agora, querido? Amém? É o homem agora, querido, que tem um dinheirinho, vai para onde quer, pega a família, vai para os Estados Unidos. Não é pecado você fazer isso, entenda no espírito. Não é isso. Você entendeu agora, irmão? É porque o pastor fulano tá morando numa mansão, aí o povo quer que quem mora em mansão é pastor. Não tô falando que você não tem que ter sua mansão, não é isso. Ei, querido, ei, mas homem de Deus, querido, é que você olha para ele e diz, cara, eu vou imitar a fé desse cara. A única coisa que Deus deixou para o homem fazer na terra é, ei, imita teu pai na fé, imita teu pastor na fé, imita seu pai na fé. Hebreus 13. Coloca aí, Barbosinha, Hebreus 13, 7 e 17. E aí, queridos? Então, irmãos, presta atenção. Presta atenção. Para alguém imitar a fé de alguém, é alguém que você viu ele vivendo em batalhas o tempo todo, mas nunca viu ele prostrado. Não importa que ele tomou uma pancada de um lado, uma pancada de outra, a canela inchou, o joelho inchou, todo mundo dizendo, cara, você não vai andar. E você, quando abre o olho, você vê ele dando passos de fé. O povo diz, aí já era, não tem mais vida. Com pouca hora você vê ele se levantando e começa a andar de novo. Ei, andar por fé não é ter as coisas. Andar por fé, irmãos, é não deixar as coisas vencer você. Não é pecado você ter as coisas. Agora, o que você tem não pode te vencer. Vencer como, pastor? A vontade de Deus permanecer em você. Será que você está disposto a dar uma bica em tudo? E Deus falar para você, depois eu te dou e volta, igual ele fez com Jó? Você tem coragem? Não responde, é você e Deus. Será que a vidinha que você escolheu é uma vida que a fé já te deu? De novo, a vida que você escolheu é uma... Você já parou para discernir? Porque a alegria não é... Irmãos, a alegria não é fruto de presentes. A alegria não é fruto de... irmão, de ter coisa. A alegria é fruto de comunhão com o Espírito.
Não é pecado você ter as coisas. Mas a alegria não é fruto de coisas. Quando Jesus disse Jesus disse assim, ó, eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça, ele não estava proibindo você ter carro, avião, moto, não é nada disso. Ele estava dizendo o quê? Que quando ele deitasse, que o descanso dele não era ele deitar e falar, cara, comprei mais um carro, comprei mais uma casa, comprei mais um terreno, fiz um negócio, ganhei mais X. Não. Ele diz, ei, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele estava falando, os meus pensamentos não estão reclinados no que eu possuí. Os meus pensamentos está ligado na mente daquele que me enviou para cumprir o propósito. Amém, irmãos? Então Jesus não reclinou a cabeça para somar o que ele tinha. Jesus reclinava a cabeça para realizar aquilo que ele veio fazer. E aí, queridos? E aí? Tá aí, Barbosinha, já coloquei aí, ó. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, líderes, quem quer que seja, que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lo atentamente o resultado da vida que tiveram. Imitar-lhes a fé. Imitar-lhes o quê? A fé. Amém, querido? Amém. Então eu vou te dizer, andar por fé, irmãos, nós vamos errar muito. Por quê, pastor? Porque eu e você, calculista, quando nós nos entregamos a viver por fé, as nossas matemáticas vão viver todas de ponta cabeça. As nossas vontades vão ser arrancadas. Andar por fé. Lembra quando a Bíblia diz assim, ó, presta atenção, irmãos. Após João Batista, o reino de Deus é tomado à força. Lucas 17:21 diz, ei, quando alguém dizer que o reino de Deus está ali ou acolá, eles não acreditam, é mentira. O reino de Deus está dentro de você. Então o reino de Deus é manifestado por uma fé violenta, que é a graça, expulsando tudo que está aí dentro, que um dia roubou a casa dela. A casa da graça, a casa dele. Lembra quando Jesus vai no templo, ele fez um açorrague. Irmãos, a galera tem tudo equivocado em relação ao que Jesus fala. Por isso que eu disse, o que Jesus diz não é o que ele está falando. O que ele diz, escreve. Agora o que ele está falando é a vida. Ele extraindo o que ele escreveu para te falar o que ele realmente queria dizer. Por isso que Jesus diz não é o que ele está falando. É loucura. Você está aí comigo? Eu vou te explicar. A Bíblia diz que Jesus pegou um açorrague. Um açorrague é um cipó de muitas cordas dobradas. Então significa, Jesus irou, mas não foi uma ira com sentimento. Eu vou matar esses miseráveis, porque ele está fazendo na casa do meu pai isso. Não, eu vou botar uma bomba. Ei, Jesus nunca teve esse pensamento. Não é essa ira. Não é essa ira. Não é essa ira. A ira de Jesus, ele ficou indignado com o que estava fazendo, com o que era dele. Com o propósito que ele veio fazer. Ele diz que nós seríamos casa de oração. Oração significa eu tenho comunhão com quem eu estou falando. A oração é a resposta da fala de quem está me ouvindo. A oração é a resposta da fala de quem está me ouvindo. Você está aí comigo, irmãos? Então, quando Jesus se ira, ele pegou o açorrague. Ei, querido, um açorrague demora muito. Não é aquelas pessoas que, pum, eu tô fora. Não é isso. Um açorrague dá um trabalho, meu irmão, aí quase 1 ou 2 dias para fazer ele. A ira de Jesus, querido, deu ele domínio próprio. Quando ele disse, irai-vos, mas não pequeis, ele diz, no momento de ira, manifeste o domínio próprio. Não faça toma lá da cá. Igual a galera, eu já tô magoada, eu não falo contigo. Amanhã eu não vou na igreja, porque aquele pastor me repreendeu e eu não vou mais lá. Sabe por que muitos, meu irmão, me odeiam, quer ver? Porque eu chamo, irmão, você tem que mergulhar. Não é que eles me odeiam de ódio. Quando o tempo passa, ele diz, aquele cabeça rachada do pastor Bahia, cara, tinha razão. Amém, querido? A ira de Deus não é essa ira que você tem, a ira da carne, de ódio. Não! Ele diz, irai-vos, mas dominai a boca. Porque a boca, o pecado meu é quando você abre a boca. Ele diz, irai-vos, Paulo diz isso. Irai-vos, mas não pequeis. E o pecado da boca, ó que louco, irai-vos, mas não pequei. Então entenda,
Na lei eu tinha que falar um palavrão para alguém saber que eu estava em pecado. Mas na graça significa, presta atenção, se eu irar e desejar matar um irmão, você já pecou. Porque na graça, se eu olhar e desejar, eu pequei. Quando ele diz irai-vos, mas não pequeis. A ira produzida na carne, resiste ela para não entrar no seu coração. É isso que Jesus estava falando. Irmãos, cuidado em nome de Jesus. Cuidado com as pessoas perfeitas. De novo, cuidado com as pessoas perfeitas. São os traíras. Ah, pastor, olha os homens que viveram o propósito de Deus. Ninguém queria, porque não são perfeitos. Você acha que o pastor Bahia tem qualidade para ser pastor das megas igrejas? Ou para andar com super apóstolos? Ou para andar com a galera ultra santa? Não. Não tem um currículo. Não tem um currículo para isso. Irmãos, de boa. Se Davi tivesse vivo hoje, ele não pregava em igreja nenhuma da religião. Eu não estou aqui falando que você tem que andar à toa, irmão, não. Davi errou, mas a graça de Deus o libertou, mas nunca ele voltou a praticar os erros dele, amém? Ninguém está aqui falando que você quer andar em pecado, não, negativo. O salário do pecado é a morte. Não é isso que a gente está pregando. Sou contra o pecado, irmãos. Agora, tenha cuidado com os perfeitos. São traíras, são Judas. Sabe por quê, irmãos? Os verdadeiros guerreiros, eles sabem que você erra. Ele sabe, mas ele diz, cara, esse cara é homem de aliança. Esse cara é homem de aliança. Se eu cair onde tiver, se eu ligar, ele vai me buscar. Ele é folgado mesmo. Como os dizem, ele é um ditador. Mas se ligar, ele vai buscar. Você está aí comigo, irmãos? Você está aí comigo? Então, cuidado com as pessoas perfeitas. Toda pessoa perfeita, ela é boa de crítica. Anote isso. Toda pessoa perfeita, ela é boa de crítica. Está aí comigo, irmãos? Toda pessoa perfeita, ela é boa de crítica. Porque ela assim, ó, ela não faz, mas ela fica torcendo que você erre. Para quando você errar, ela vai falar, não falei que não era para você fazer. Ô infeliz, me perdoa, tá, irmão? Por que ela descobriu que você errou? Porque você estava tentando. E os infelizes das críticas, eles não tentam. Fica aplaudindo alguém cair. Essas são as piores pessoas para você andar. Vigie. Não faça acepção de pessoas. Mas também não anda abraçando porco-espinhos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus filhos, é muito bom. Um abraço aí, Antônio Carlos, Roberto Nunes. Amém, meu filho. Deus te abençoe. Irmãos, eu amo as vidas. Eu amo vocês. Amém? Irmãos, mais tarde essa palavra vai estar lá no meu canal. Deus tem me ministrado, né? Estou aí fazendo o canal. E vocês me ajudam. Estou aprendendo aí das coisas das redes sociais. Amém? Divulgue essa ministração. Entre lá no canal Café com Bahia. Amém? Divulgue aí. Pede irmão para se inscrever. Por quê, pastor? Eu estou aprendendo a lidar com tudo isso. Hoje eu estava lendo, né? Em relação, preste atenção. Em relação a YouTube, né? Para fazer ao vivo diretamente lá, né? No mínimo, eu tenho que ter 1000 inscritos. Amém, queridos? No mínimo, eu tenho que ter 1000 inscritos. Aí eu já consigo fazer ao vivo. Então eu conto com a tua colaboração. A minha intenção é que eu consiga os 1000. Para quê? Para que eu possa fazer essa pregação com vocês diretamente do YouTube. Amém, irmãos? Ore pela minha vida, Márcio, Ana, amo você, minha filha, Roberto, Nunes, toda essa galera, amém? Que Deus abençoe, meu filho, te amo, filhão. Irmãos, por favor, ore em línguas. Não deixe de orar em línguas, não, amém? Eu amo vocês. E assim que Deus me ministrar para fazer uma live. Ô, Ricardo, te amo, cara. Um beijo no coração. Amém? E assim que Deus me ministrar para eu fazer uma live, eu dou toque, vai ter uma live aí, amém? Que Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês, né? Hoje a gente demorou um pouco, falamos muito aí, mas perdão aí. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos aí, amém? Deus abençoe. Roberto, Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, amém?
Vou fazer assim, vou fazer essa live aí. Márcio, te amo. Márcio é uma figura. É um missionário, hein? Eu creio, Márcio, que em breve Deus vai te trazer aqui para esse lugar para você conhecer. Amém? E vou fazer uma live aí. O Roberto colocou. Obrigado, Roberto. Ó, fazer uma live de pergunta para você responder. Que o Espírito Santo me capacita, né, Rô? Mas, ó, eu vou estar falando com meu filho, que ele tá me ensinando aí, Roberto. E aí eu vou fazer essa live aí, vou estar orando e falar para Deus quando é que ele quer que eu faça. Porque aí ele responde usando a minha vida. Amém? Um beijo no coração. Tá aí meu abraço. Deus abençoe. Amo vocês.